If a child memorized 10 words, the child can only read 10 words. But if a child learns the sounds of 10 letters, pay attention it. If a child learns the sounds of 10 letters, the child will be able to read 350 palavras com 3 sons. 4.320 palavras com 4 sons. 21.650 palavras com 5 sons. Hello, Teacher Vanessa Bueno aqui, falando para vocês 5 erros catastróficos em uma sala de aula bilíngue. O último, minha gente, 95% de todas as escolas que eu já conheci bilíngue cometem isso. Sim, eu vi. Para quem não me conhece, eu sou especialista em alfabetização em inglês e ensino você a ensinar inglês para uma criança através do processo de alfabetização em inglês. A minha meta é que a sua cara e a sua reação não fique desse jeito, com tantas rugas de expressões, né, minha gente? Nossa, esse daqui é a inteligência artificial, deu uma exagerada, né? Fez tsunami aqui na testa. Bora lá então que eu quero mostrar para vocês. Erro número 1. Memorização de palavras. Ah, sim, já vi isso e eu preciso falar para vocês que também já fui uma teacher bilíngue numa sala de aula que ensinou a criança a memorizar estas famosas que a gente chama aí de sight words. Sight words, para quem não sabe, são as palavras que aparecem com maior frequência nos livros em inglês para as crianças, como por exemplo is, the, or the, am, have, like, with, see, que é o Dr. Fry, Dr. Doak, né? Eles mapearam entre 100 e 200 sight words. Tá, mas isso aqui é uma coisa que acontece muito, é um erro catastrófico. Por quê? Porque as sight words, elas podem sim ser decodificáveis. O que isso quer dizer? Se você ensina para a criança a relação da letra I do som ou do grupo de letras, como por exemplo o T e o H, o grupo de letras, e qual é o som que aquela letra ou grupo de letras representam, ela não precisa decorar. Ela consegue aí aprender a relação de grafema-fonema. Entendendo isso aí, nesse caso, o the, que tem 2 sons, né? Que é o voiced e o unvoiced, the e o th. Ela pode aprender várias outras sight words, né? That, this, né? With e por aí vai. Então, o primeiro erro é ensinar memorização de palavras. E aqui nós temos uma frase muito interessante de Dr. Martin. Em 2002, ele colocou assim, a afirmação dele, né? If a child memorized 10 words, the child can only read 10 words. But if a child learns the sounds of 10 letters, pay attention it. If a child learns the sounds of 10 letters, the child will be able to read 350 palavras com 3 sons. 4.320 palavras com 4 sons. 21.650 palavras com 5 sons. Deu para entender? Olha o poder de ensinar relação, letra e sons. A criança aprendeu a memorizar 10 palavras, ela só vai ter repertório de 10 palavras, mas se você ensina para ela os sons, ela consegue aprender 350 palavras com 3 sons, mais de 4.000 palavras com 4 sons e mais de 21.000 palavras com 5 sons. Então, erro número 1, não ensine memorização de palavras para sua criança, principalmente quando o assunto é sight word. Erro número 2, quando a criança começa a se deparar com os livros, o educador tem mania de apontar para a imagem. Quando ela não consegue ler alguma palavra ou quando ela não tem aí uma estratégia do educador que ensinou ela a ler de uma forma que faça sentido, o educador aponta para a imagem e ensina a criança uma estratégia que é péssima, que é a estratégia do guessing, né? Então, aqui no caso, this bird is... Que cor que é o bird? É roxo. Como é que fala roxo em inglês? Purple. Ah, olha só. Purple. Então, ensinar a criança o guessing é algo
péssimo, tá? É um erro bem catastrófico. Por que eu coloquei essa palavra? Catastrófica. Porque realmente uma coisa que é catastrófica, às vezes ela se torna irreversível. Ou dá até para consertar, mas você leva e é maçante demais, um tempo gigantesco para tirar aquele vício da criança. Porque uma vez que ela aprendeu, por exemplo, aqui a fazer uso de guessing, de adivinhações e de previsões, né, no texto. Então, this face is... vamos olhar a imagem. Não se apoie nas imagens. Ensina a criança a decodificar e não fazer o uso de adivinhações ou previsões por conta de imagens, tá? E aí, para tirar esse vício da criança, é péssimo. Então, erro número 2 é o erro de adivinhações e previsões de palavras num texto com base nas imagens. O erro número 3 é que tem muitas escolas, até principalmente franquias, que já até dei consultoria, já entrei em contexto de sala de aula e vi muito, aqui a gente ensina phonics, aqui a gente trabalha com phonics, mas fazer uso somente de phonics e não trabalhar habilidades precursoras. Eu explico. Primeiro, para quem não sabe, phonics é uma abordagem, são instruções, vai além de método, tá? São instruções que nós ensinamos para as crianças, principalmente isso acontece muito em contexto de sala de aula bilíngue e contexto de escolas internacionais. E aí faz uso somente de phonics. Ensina para a criança, então phonics é essas instruções de letra e som. Quando a criança, por exemplo, ela bate o olho na letra, ela sabe que som que é esse. Então, pot. Aqui vai estar espelhando para vocês, tá? Pot, tá? E aí a criança, ela olhou a letra, ela fez o som. Olhou a letra, fez o som. Olhou a letra, fez o som. E aí esquece de trabalhar habilidades precursoras. E depois fica assim, naquela famosa frase: minha criança ainda não virou a chavinha. Meus alunos estão muito atrasados. Porque você já pulou etapas. Então, precisa desenvolver habilidades precursoras, tá? Já explico quais são essas habilidades precursoras. Aqui nós temos atividade de dígrafos, né? Que são duas letras com um som, CH, SH, TH ou V. E aqui a primeira regra, a primeira instrução de phonics são as famosas 26 letras do alfabeto. A gente ensina para crianças as 26 letras do alfabeto, tá? Isso aqui são atividades de phonics. O erro número 4, que tem conexão com o erro número 3, quando eu falo de ensinar só phonics e fica só em phonics sem ensinar habilidade precursora, uma dessas habilidades precursoras são estas atividades fonêmicas. Porque fala que às vezes vai ensinar phonics para o primeiro e segundo ano e fala que isso aqui não tem que ensinar para criança porque é uma atividade muito infantil. Erro. Por quê? Porque essa habilidade é o que tem que ser ensinado antes de ensinar phonics. São atividade de juntar sons. Juntar e quebrar sons de uma palavra. Então, aqui nós temos fox. A habilidade fonêmica de blending seria eu falar para a criança 3 sons. Ox, e ela juntar. Fox, isso é blending, junção de fonemas, phonemes, junção de sons. E aí, muitas escolas já começam a ensinar letras e sons do alfabeto, sala de aula, né? E não ensinam o que vem antes. O que vem antes é a habilidade precursora, que é essa habilidade que a gente fala, né? Muito dentro lá da formação MAB, do curso MAB, que é a habilidade de pedalar, né? De brincar, de manipular com os sons, né? Os fonemas, tá? E aqui, antes de eu ir pro erro número 5, que é o que eu mais vejo na sala de aula bilíngue, eu fico com essa frase aqui pra vocês. David Kilpatrick states that phonemic awareness should be explicitly taught to all students until at least the 2nd grade, and then beyond for those who haven't mastered it yet. Às vezes a pessoa fala, é uma atividade muito infantil. Não, aqui nós temos estudos que essas habilidades fonêmicas, ou seja, não envolvem letras, são somente sons. Por isso que essa atividade ela está em barras. Eu preciso de forma explícita ensinar para a criança. Na educação infantil, por exemplo, nós utilizamos às vezes massinha, faz bolinha, a criança aperta a bolinha de massinha e vai fazendo som, ou usa o poppet, cada vez que põe o dedo na bolinha, a criança vai fazendo som. Para crianças maiores, simplesmente de forma explícita, vai mostrar para ela falando 3 sons, depois 4 sons, pedindo para que ela junte, tá? Então, precisa desenvolver esta habilidade que quase nenhuma
sala de aula bilíngue ensina. Bora pro último erro, que na verdade, minha gente, esse último erro, você vai colocar aqui nos comentários pra mim se você já viu, se você já usou ou se você está usando, se você for corajosa, teacher do meu heart, de colocar esse comentário aqui abaixo, tá? Ninguém vai te julgar, né, minha gente? Vamos parar com isso. Eu fui a educadora que também tive e cometi todos estes 5 erros e principalmente o erro número 5. Erro número 5 é colocar word wall na parede da sala de aula. Já viu ou não viu? Já fez ou não fez? Mas, Van, o que você tá falando? Teacher Van, por que isso aqui tá errado? Eu explico. O word wall é diferente de um sound wall. Word wall, você está levando como formato de estratégia a memorização de palavras que está abaixo de cada letra das 26 letras do alfabeto de A a Z colado lá no seu wall, né? Na sua parede da sala de aula. E aqui a gente precisa entender que quando está abaixo daquela letra, na maioria das vezes aquela palavra ela não tem relação nenhuma do som inicial com aquela letra de cima. Então, quando eu falo aqui para criança eu tô aqui com um bossy R, na sight word R, tá vendo ali? São ou estão em português. Eu tô aqui com arms, mais um bossy R. Para quem não sabe, bossy R é a consoante R controlando o som da vogal, tá? Todas essas regras de phonics que eu estou mencionando aqui, essas atividades que eu apresentei, tem tudo lá dentro da formação MAB, tá? Eu vou deixar até o link aqui abaixo para você conhecer esse curso de extensão que tem reconhecimento MEC. Se você é professor bilíngue, você precisa desse curso. Tá, mas vem aqui comigo. Então, entendendo isso, a criança, ela aprende por mais memorização de palavras do que relação letra-som. Entende? Então, Van, qual seria a alternativa? A alternativa seria você trabalhar com sound wall. Ou você coloca as palavras de acordo com o som inicial ou até sons que estão dentro da palavra. Por exemplo, na palavra for, eu tenho o som do or, né? Então, aí um tipo de fonema é o fonema or, né? É aquele som or. Mas esse sound wall aqui, word wall, ele não tem a relação da letra, né, que seria os sons iniciais, né, os primeiros sons que a gente ensina para criança, com as palavras abaixo, tá? Então aqui deveriam ser palavras que começam com apple, alligator, astronaut e por aí vai. Aqui a letra C, ela tem 2 sons. Deveriam ser, o primeiro som que a gente ensina para criança é o hard sound, que é o k. Então deveria ser come, came, code. Vamos ver se tem outro aqui. Aqui tem city, tá vendo, ó? City. Todas as vogais, elas vão possuir mais de um som, né? Então, enfim, fica aqui a minha sugestão para você pensar e refletir na sua prática pedagógica. E o convite que eu vou deixar para vocês abaixo aqui desta aula é sobre a formação MAB, que é um curso de extensão com mais de 120 horas, reconhecimento MEC, onde você tem acesso a um livro, o único livro sobre alfabetização em inglês, onde você vai ter lá a sequência didática. Você dá aula para criança do 4º ano, do 1º ano, crianças do early years, educação infantil, pre-K3, pre-K4. Você vai abrir lá, que é esse livro que está aparecendo aqui atrás do nosso cenário aqui, e você vai ver o resumo que precisa ensinar. E você vai ver também, dentro desse livro, as expectativas de acordo com o Common Core, né, o currículo americano, que é onde a sua criança poderia estar. Porque se você é professor em contexto bilíngue, você tem um quadro de aulas, de horário, né, uma carga horária muito maior e de uso melhor aí para poder ensinar inglês para suas crianças do que um contexto regular ou tradicional. E que daria para alinhar as expectativas também com aí um Common Core. É um curso gravado, onde você tem lá acesso a aulas, a encontro de comunidades comigo mensalmente, o certificado, o MAB Ouro, um combo de apostilas, que são atividades prontas, que são divididas em 3 fases, versão do educador e versão do aluno, e um planner eu quero colocar você nesse planner para você realmente concluir esse curso aí em menos de um ano. Você vai ter acesso aí por um ano, e esse planner é para você poder se organizar de acordo com a sua
rotina. Mas já clica aqui abaixo, eu te falo um pouco mais como é que funciona a formação e te explico em o que ele tem embasamento aí, porque o MAB ele tem embasamento científico, tá? Por isso que ele funciona para qualquer contexto. Você dá aula aí de inglês todos os dias ou 2 vezes na semana, você precisa de um método que é sequencial, que evolui, que dá para diagnosticar as crianças e que tenha uma sequência didática, tá bom? Beijo, bye bye. Já deixa seu like nesse vídeo e eu te vejo na próxima.